dia, meninos! Tudo bem? Eu sou a professora Daniela de Jesus e vou trabalhar com vocês a disciplina de Física. Eu sei que vocês perderam aí algumas aulinhas, né? Mas com a ajuda de vocês, a gente vai poder recuperar este conteúdo. Eu sei também, meninos, que é meio complicado entender exatas a distância, né? Quando nós estamos ali na aula presencial, vocês interrompem a professora e aí vocês perguntam quantas vezes for necessário. Se caso você não entendeu, você vai e pergunta de novo. Então é claro que é mais fácil, mas graças a Deus nós temos vários recursos. Então, utilizando esses recursos e com o esforço de vocês, com a vontade de vocês aprender, com a vontade que vocês têm de buscar novos conhecimentos, nós vamos conseguir. O que eu espero é que eu consiga realmente ajudar cada um e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bem? Então, vamos para a nossa atividade. Então, vamos falar sobre força. Vamos pensar um pouco sobre o movimento das coisas. Aqui eu deixei uma frase para vocês de Einstein, que diz assim: a ciência como um todo não é nada mais do que um refinamento do pensar diário. Vocês já pararam para pensar o que faz um corpo cair em direção à Terra? Por que os objetos começam a se mover? O que faz com que um corpo deixe de exercer o movimento? O que faz com que o objeto em movimento altere sua velocidade? Há mais de 2000 anos, questões como essas já eram discutidas por cientistas. Aristóteles, filósofo grego, foi um dos primeiros a estudar seriamente a natureza do movimento e propor uma explicação para esse fenômeno. A dinâmica, meninos, é o ramo da mecânica que estuda as causas do movimento de um corpo. Estas causas estão relacionadas às forças que atuam sobre ela. Dessa maneira, o conceito de força é de fundamental importância no estudo da dinâmica. Mas vamos pensar, o que é força? Vamos pensar um pouquinho. No sentido mais simples, é um empurrão ou um puxão. No sentido macroscópio, pode ser força de contato ou de ação à distância. Aqui eu coloquei alguns exemplos de força para vocês. Por exemplo, força de contato, competidores do cabo de guerra. Aqui está agindo uma força, certo? O chute em uma bola. A bola está parada e o menino exerce uma força contra esta bola. E a colisão frontal de carros. Então, vamos entender um pouquinho. Então, vamos entender mais um pouquinho sobre força. Vamos pegar um exemplo assim, que diz o seguinte: tomemos um corpo inicialmente em repouso. Esse corpo jamais conseguirá sair do estado de repouso, não é verdade? A menos que ele receba uma ação de uma força resultante não nula. Ou seja, essa forcinha, ela não pode ser nula, não pode ser zero. Então, se esse corpo está em repouso e ele recebe uma força, ele ali vai sair do seu estado de repouso. Então, o corpo sozinho não exerce força sobre si mesmo. Logo, então nós chegamos à conclusão seguinte: força é o fruto da interação entre dois corpos. Agora vamos conceituar a força aqui na nossa física, bem bonitinha. Olha só. É importante lembrar que a grandeza física, força é uma grandeza vetorial. Isto é, para caracterizar essa força, nós precisamos definir sua intensidade ou módulo, sua direção de atuação e o seu sentido. Meninos, eu coloquei aqui bem detalhado para vocês poderem entender do que se trata esses três elementos: intensidade, direção e sentido, tá? Então, aqui, olha só, o que é direção? A direção é se essa força está na horizontal, que é o nosso caso aqui, a nossa força está na horizontal, ou se essa força está
está na vertical. Então, isso é a direção. Direção horizontal, vertical. O sentido dessa força. Essa força está para a esquerda ou está para a direita? Quando ela é horizontal, ela vai estar para a esquerda ou para a direita. Quando essa força for vertical, ou ela vai estar para cima ou ela vai estar para baixo, certo? E a intensidade da força. A intensidade da força é o valor da resultante. Aqui eu tenho um peso e eu estou puxando. Eu vou ter uma resultante aqui. Então, este é o valor da minha intensidade. Da mesma forma, essa força, eu tenho F1 80, F2 100. Como as duas estão no mesmo sentido, essas forças vão ser somadas. Nós vamos ver isso mais à frente, tá? Então, a resultante é 180. Isso é a intensidade. Alguns efeitos de força. Nós podemos reconhecer a existência de força pelos efeitos que produzem quando aplicamos a um corpo. A deformação é um dos efeitos causados pela força. Por exemplo, quando você chuta uma bola no ponto de contato entre o pé e a bola, vai ocorrer uma deformação. Então, nós temos aqui, meninos, alguns efeitos de força e eu vou explicar cada um para vocês. É bem simples, olha só. Primeiro, a tração. Quando é que um corpo vai sofrer tração? Quando você tiver forças contrárias aqui. Olha só, vamos supor que tem um menininho puxando aqui esse outro cabo. Ele está aplicando uma força de 100 newtons e este menino está aplicando outra força aqui de 100 newtons. Tá? Então, esse corpo, ele está sendo tracionado, ele está sofrendo uma tração, certo? A compressão é como se fosse o contrário. Se caso aqui eu tivesse um objeto e as duas crianças estivessem no sentido contrário a essa força de 100 newtons, ou seja, setinha virada agora para cá, e aqui do mesmo jeito ele estivesse empurrando para lá, eu estaria comprimindo este objeto. Olha só o que está acontecendo com essa bola. Ela está sofrendo uma compressão, ela está comprimindo, porque aqui eu tenho um solo, então eu já tenho um elemento que está também ajudando a exercer aqui uma força de compressão, e eu tenho o pé de um rapaz que está forçando para baixo, e assim o chão aqui a gente coloca ele forçando para cima, então este elemento está sofrendo compressão, certo? Eu tenho também a torção. O que é torção? É a mais fácil. Torção é quando você torce mesmo, tá? Um exemplo, quando você torce um pano. Então, tá tendo ali um efeito de torção. Nós podemos lembrar de torção também em parafuso. O parafuso também pode ocorrer esse efeito torque. Flexão. Vamos supor que você e seus colegas subam todos em cima de uma tábua, e essa tábua ela só está apoiada aqui nas suas extremidades, certo? O que vai acontecer com essa tábua? Ela vai flexionar, então ela vai sofrer uma flexão, certo? Então, por hoje é isso, meninos. Agora a gente vai fazer os nossos exercícios. Que Deus abençoe vocês e tenham um bom dia.